Quero saudar você que me acompanha todos os dias no Santo do Dia. Hoje, dia 10 de novembro, a Igreja celebra a memória litúrgica de São Leão Magno. O nascimento de Leão I ocorreu por volta do ano 400, perto da cidade de Roma, na região da Toscana. Cristão vigoroso e firme, ele foi ordenado sacerdote ainda muito jovem. Por causa do seu carisma e força espiritual, ele teve uma carreira eclesiástica bastante sólida, sendo sempre brilhante em tudo. No ano de 430, Leão foi nomeado arquidiácono. Em seguida, passou a ser conselheiro do Papa Celestino I e depois do Papa Sisto III. Seu nome passou a ser muito respeitado, tanto que após a morte do Papa Sisto III, ele foi o eleito para ocupar a liderança da Igreja. Assumiu o título de Leão I. Era agosto do ano de 440. No seu longo pontificado de 21 anos, ele realizou a unidade da Igreja, impedindo usurpações de jurisdição pelo Patriarcado de Constantinopla e Vicariato de Arles. Combateu as heresias dos pelagianos, dos maniqueus, dos nestorianos e, sobretudo, dos monofisistas, com a célebre carta dogmática endereçada ao patriarca Flaviano de Constantinopla, na qual expõe a doutrina católica das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. A carta, lida pelos legados romanos ali na Assembleia Conciliar de Calcedônia, em 451, forneceu o sentido e as próprias fórmulas da definição dogmática e marcou época na teologia católica. Mas não só por esse ato solene Leão teve, o primeiro entre os papas, o título de Magno. Em 1754, o de doutor da Igreja. Ele tinha uma ideia altíssima da própria função. Encarnava a dignidade, o poder e a solicitude do príncipe dos apóstolos. Os seus 96 sermões e as 173 cartas, chegada até nós, mostra-nos um Papa paternalmente dedicado ao bem espiritual dos fiéis, aos quais se dirige com uma linguagem sóbria e eficaz. O seu pontificado corresponde a um dos períodos mais atormentados da história. Assim, ao cuidado espiritual dos fiéis, uniu-se uma solicitude pela salvação da cidade de Roma. Quando na primavera de 452 os hunos transpuseram os Alpes, Valentiniano III, refugiado em Roma, não encontrou outra solução senão rogar ao Papa que fosse ao encontro de Átila, acampado perto de Mântua. O Papa Leão foi até ali e convenceu o feroz guerreiro a retirar-se para a outra margem do Danúbio. A lenda conta que Átila viu no céu os apóstolos Pedro e Paulo com as espadas desembainhadas em defesa do pontífice. Este repetiu a mesma tentativa 3 anos depois com o bárbaro Genserico, mas com menos sucesso. Os vândalos, oriundos da África, aportaram na Itália e adentraram a Cidade Eterna. O Papa foi o único a defendê-la e conseguiu que Genserico não a incendiasse nem matasse os habitantes. Em 14 dias de ocupação, contentou-se em saqueá-la. São Leão I ele morreu no dia 10 de novembro de 461 e logo começou a ser venerado como santo. Foi enterrado na Basílica de São Pedro, em Roma. Em 1754, o Papa Bento XIV proclamou Leão I doutor da Igreja. Ele foi o primeiro dos papas que recebeu o título de Magno. São Leão Magno, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.